Em 2002, quando a seleção entrava em campo, parecia que o Brasil inteiro parava. Não era só um jogo. Era a rua pintada. Era a bandeirinha na janela. Era a televisão ligada no volume máximo. Era o vizinho gritando gol antes da imagem chegar na sua casa. Era criança com camisa falsificada na rua. Era pai, filho, avô. Todo mundo junto sofrendo pela mesma coisa. Agora olha para hoje. A Copa chega, a seleção joga. Tem transmissão em todo lugar. Tem celular, tem live, tem react, tem meme, tem corte, tem análise, tem tudo. Mas parece que falta alguma coisa. E a pergunta que eu quero fazer nesse vídeo é simples. O Brasil se afastou da seleção. Ou a seleção se afastou do Brasil? Porque não dá para fingir que nada mudou. Antigamente, vestir a camisa amarela parecia um orgulho automático. Você colocava aquela camisa e parecia que estava carregando um pedaço do país no peito. Hoje, muita gente olha para a mesma camisa e sente outra coisa. Alguns ainda sentem orgulho. Outros sentem saudade. E talvez esse seja um dos motivos da desconexão. Não é falta de talento, é falta de identificação. O Brasil sempre teve craque. Mas a seleção que marcava a época não tinha só craque. Tinha personagem. Tinha jogador com cara de Brasil. Tinha jogador com história de superação. Tinha jogador que parecia carregar uma nação inteira nas costas. Tinha alegria. Mas também tinha responsabilidade. Hoje, muitas vezes parece que tem mais marca do que mística. Mais pose do que presença. Mais hype do que história. E eu quero saber se você concorda com isso ou se eu estou exagerando. Porque esse é o tipo de coisa que cada torcedor sente de um jeito. Comenta aí. Qual foi a última seleção brasileira que fez você parar tudo para assistir de verdade? Foi 2002? Foi 2006? Foi 2010? Foi 2014, antes do desastre? Foi 2018? Foi 2022? Porque para mim, essa resposta diz muito. E tem outro ponto. O futebol brasileiro também mudou. Que não pode faltar na sua necessaire. Creme de corpo, mas eu gosto de usar também hidratante, só que o hidratante tá lá no clube. Very sexy night. Pega esse. Tá ligado. O cheiro do Rafinha tá aprovado. Esse é o Angel, o famoso Eu sei, Angel. mas esse é de Quer mulher, sentir não é? também? Esse é bem doce. Ah, você leva, tipo, no vestiário, você tá com o Angel assim? Eu achei que você usava do clube. É, mas daí às vezes não é tão... Ilha. Mas assim, você já depilou alguma moça, assim, sabe, ajudou a raspar, fez algum desenho especial? Ainda não, mas se você quiser eu te depilo. Eu vou deixar o telefone depois. Jornal da Mulher, meia-noite. É verdade, né? Pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? O menino de antigamente crescia jogando na rua, no barro, na quadra quebrada, no campinho sem grama, com bola murcha, gol de chinelo e regra inventada na hora. Era ali que nascia a malandragem boa do futebol, o improviso, a coragem, o drible que não estava no manual. Hoje, muita coisa ficou mais organizada. Tem escolinha, tem empresário cedo, tem categoria de base filmada, tem análise, tem preparação, tem controle. Isso melhorou o atleta. Mas será que melhorou o jogador brasileiro? Porque o atleta de hoje corre mais, treina melhor, se alimenta melhor, tem estrutura melhor. Mas o futebol brasileiro sempre foi conhecido por uma coisa que não aparece em planilha: a ousadia. Aquela coisa de tentar o impossível, de fazer o defensor passar vergonha, de chamar a responsabilidade quando todo mundo está com medo. E talvez o brasileiro sinta falta disso. Não é só ganhar, é ganhar com cara de Brasil. Porque a seleção brasileira não virou gigante apenas por levantar taça. Virou gigante porque o mundo olhava e pensava: esses caras jogam diferente. Hoje, às vezes, a gente olha para a seleção e parece que está vendo uma versão brasileira de um futebol europeu genérico. Organizado, forte, físico,
caro, mas sem aquele tempero que fazia a criança querer pegar uma bola depois do jogo e imitar o lance na rua. E aí eu pergunto, será que o Brasil perdeu a alegria de jogar ou a gente só romantiza demais o passado? Essa pergunta vai dividir comentário, eu sei. E é bom que divida, porque futebol sem debate vira palestra. Agora tem um ponto que muita gente evita falar. A camisa amarela também virou um símbolo disputado. Durante muito tempo, ela era simplesmente a camisa da seleção, a camisa da Copa, a camisa do bairro, a camisa do churrasco, a camisa da família. Depois, com o tempo, ela começou a carregar outras brigas, outros significados, outras interpretações. E aí, muita gente que antes vestia sem pensar duas vezes, começou a olhar para ela com cautela. Mas, sinceramente, eu acho triste quando um símbolo nacional deixa de ser de todos. A camisa da seleção deveria estar acima de briga pequena. Ela deveria lembrar o Brasil que trabalha, que acorda cedo, que sofre, que ri, que improvisa, que acredita mesmo quando tudo parece difícil. A camisa não deveria pertencer a governo, partido, grupo ou campanha. Ela deveria pertencer ao brasileiro comum, ao cara que pega ônibus cedo, à mãe que faz almoço enquanto o jogo passa na televisão, ao avô que viu Pelé, ao pai que viu Romário, ao filho que ouviu falar de Ronaldo Fenômeno pelo YouTube. Esse é o Brasil que a seleção precisa reconquistar, porque não adianta só convocar jogador bom. Tem que reconvocar o povo. E como se reconvoca o povo? Com entrega, com respeito, com o jogador entendendo que aquela camisa não é só uniforme de trabalho, é memória de milhões, é infância de milhões, é orgulho de milhões, é ferida também. Porque quando a seleção decepciona, não é igual perder um jogo qualquer. Parece que decepciona uma parte da nossa própria história. Por isso, a derrota pesa tanto. Por isso, o 7-1 virou trauma nacional. Não foi só futebol. Foi humilhação simbólica. Foi o Brasil olhando para si mesmo e perguntando: como a gente chegou aqui? E talvez, desde então, muita gente nunca mais olhou para a seleção do mesmo jeito. Vieram outras Copas, outros técnicos, outros jogadores, outras promessas. Mas aquela confiança inocente, aquela certeza de que o Brasil sempre seria temido, parece que ficou para trás. Antigamente o adversário via a camisa amarela e respeitava antes da bola rolar. Hoje, às vezes, parece que quem sente o peso da camisa é o próprio Brasil. E isso é muito forte, porque uma camisa pesada pode intimidar o adversário, ou pode travar quem veste. E talvez a seleção de hoje esteja presa justamente nisso. Talento tem, dinheiro tem, estrutura tem, visibilidade tem. Mas falta aquele pacto invisível com o torcedor. Aquele pacto de a gente está junto. Hoje parece que a seleção está de um lado e o povo está do outro, assistindo, cobrando, desconfiando. Não tem abandono total. O brasileiro ainda assiste. Ainda comenta. Ainda reclama. Ainda torce. E essa é a prova de que a seleção não morreu. Porque o contrário do amor não é a raiva. O contrário do amor é a indiferença. E o brasileiro ainda fica bravo com a seleção. Ainda critica escalação. Ainda discute jogador. Ainda xinga técnico. Ainda se irrita com derrota. Isso significa que ainda existe sentimento ali. Mas é um sentimento machucado. É como aquele parente distante que você ama, mas já não reconhece tanto. Você quer torcer, quer acreditar, quer se empolgar, mas alguma coisa segura. E talvez a grande missão da seleção brasileira em 2026 não seja apenas buscar mais uma Copa. Talvez seja recuperar o brasileiro. Recuperar a criança que vestia a camisa sem pensar. Recuperar a rua pintada. Recuperar a vontade de parar tudo. Recuperar o orgulho simples, sem explicação, sem vergonha, sem briga. Porque, no fundo,
O brasileiro quer acreditar de novo. Ele só não quer ser feito de bobo. Ele quer olhar para a seleção e sentir que aqueles jogadores sabem o que estão carregando. Não é só um escudo, não é só uma marca, não é só um contrato, é o Brasil. E aí eu te pergunto, de verdade, o que aconteceu com a seleção brasileira? Foi a seleção que perdeu a alma? Foi o povo que mudou? Foi o futebol moderno que engoliu a nossa identidade? Ou a gente está apenas com saudade de uma época que não volta mais? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler a opinião de vocês. E comenta também qual seleção mais te marcou. A de 94, a de 2002, a de 2006 que tinha nome mas não entregou, ou alguma mais recente que você acha que foi injustiçada? Porque talvez esse seja só o primeiro vídeo de uma série. Afinal, se a camisa amarela ainda pesa, a grande questão é descobrir para quem ela pesa mais hoje. Para quem veste ou para quem lembra do que ela já significou.